irmão, minha irmã, sexta-feira, 24 de fevereiro, sexta-feira depois das cinzas. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária. Mateus 9, do 14 ao 15, diz assim: Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dias virão e esses dias vieram. Nós somos a igreja desse tempo aqui que se cumpriu. Dias virão em que o noivo será tirado, que Jesus é o noivo. E que imagem bonita, né? Jesus é um noivo. Então a igreja é a noiva. E lá no céu nós vamos nos casar, né? O noivo e a noiva, a igreja que somos nós. Somos a noiva do Cordeiro de Deus, né? Então ele é o noivo, ele é o esposo, ele é o prometido, ele é o amor da igreja, das almas de cada um de nós. Aí Jesus diz, quando o noivo está na festa, não tem jejum, ninguém faz jejum em festa, o noivo está ali. Mas quando o noivo for tirado, acabou, então sim, eles jejuarão. Veja, o noivo nos foi tirado, né? Historicamente falando, quem teve Jesus mesmo, assim, ó, quem teve foram os 12, os discípulos. Nós não temos Jesus mesmo. Na história, o noivo nos foi tirado, ele subiu aos céus, derramou o Espírito Santo, mas esse noivo nos foi tirado. Então, esses dias virão, é a igreja do hoje, é a igreja na história, né? Que aguarda a vinda do noivo e se prepara para o noivo se purificando também através da prática do jejum. Veja, Jesus não diz que não é para jejuar. Jesus está dizendo, eles não estão na hora de jejuar, mas eles vão jejuar. Então o jejum nos prepara para a vinda desse noivo que se foi. É por isso que a igreja nos pede o jejum eucarístico, por exemplo. A gente não vai para a igreja comendo, mascando, arrotando de bucho cheio. Porque você vai receber na Eucaristia o noivo, né? Recebido o noivo, então nós podemos celebrar, né? Podemos almoçar, comer bem. Hoje é sexta-feira, toda sexta-feira do ano a igreja nos pede a abstinência da carne vermelha, né? Na sexta-feira santa, a abstinência da carne e o jejum. E aí você sabe que todos os tempos, né, que a gente faz as práticas, o domingo é sempre um dia mais alegre e festivo, porque é o dia onde a igreja, como esposa, como comunidade, celebra a presença do noivo, que está no meio de nós. Mas veja, o jejum, ele é muito importante, ele regula, né, a gente em relação aos prazeres sensíveis nossos da carne, né? Muitos santos falam isso, muitos dizem que quem vence o estômago vence tudo, né? Porque realmente, gente, é uma batalha cruel, não é? Tenta fazer jejum direitinho, talvez você começou a quaresma ontem, hoje, e a despeito de que às vezes de início o nosso corpo vai se adaptando e se desintoxicando, né? Então dá dor de cabeça, dá uma moleza aqui, outra ali, até que acostuma. Mas você vai reparar, sobretudo, por exemplo, quem faz jejum de Daniel, ou mesmo agora na quaresma, eu vou tirar a carne, vou tirar o pãozinho francês, vou tirar o arroz, não é aquelas coisas mais assim. Veja, a gente vai descobrindo isso, não é que a gente tem fome, a gente tem gula. Porque dá para comer bem, né? A gente sente saudade de sabor, a gente sente saudade de prazer, às vezes dá uma tristeza. Gente, eu falo como gordo que sou mesmo. A gente faz uma meta, às vezes ficar um tempo sem isso ou sem aquilo, dá vontade de chorar, não é que dá fome. Se for só fome, não é nem a fome. É uma vontade de chorar que dá. Como a gente é apegado. Então, esse exercício do jejum é para declarar a Deus, Senhor, eu quero aprender a te amar sobre todas as coisas. Mais do que aquele docinho, mais do que aquele... Ai, Jesus, né? Você não sente, às vezes, uma tristeza de ter que ficar por um tempo se abstendo de coisas que não são pecados, porque do pecado a gente não se abstém por um tempo, o pecado a gente renuncia. Então vamos parar com essa bobeira do que adianta, você está querendo comer carne e fala mal da vida dos outros, tem que fazer jejum de fofoca. Não, fofoca é pecado, do pecado você não faz jejum para depois pegar de volta, do pecado você renuncia, confessa, né? Então sim, tem que fazer o jejum sim, da carne, do doce, do álcool, dos sabores, enfim, para limpar o coração, para despertar a alma, para rezar mais. Então veja, a gente tem que aprender a associar o jejum à oração. Talvez aí na sua família você faz jejum, essas coisas vão passando batido. Então a gente não vai almoçar, né? Sexta-feira, não vai comer carne. À noite a gente come um peixe, alguma coisa, né? Uma comida mais leve.
Às vezes o casal faz isso, a família faz isso, é bonito, que ótimo. Mas aí chega, vai comendo sem nem rezar. O jejum ele precisa ser entregue, né? Quando a gente entra, quando a gente sai, a gente faz a nossa oração para entrar e declara: Senhor, estou jejuando nessa intenção. Por mim, pela minha conversão, para ser cheio do Espírito Santo. Estou jejuando também naquela causa da justiça lá que está travada, que é filha da mãe lá na Sina. Eu preciso, Senhor, valente São José. Estou jejuando também na intenção do fulaninho, da fulaninha que está doente ou está no pecado. Para esse meu jejum hoje. Aí lá quando você termina o jejum, você precisa fazer uma oração: Senhor, te louvo, te bendigo, recebe o meu jejum. Eu te entrego hoje. Obrigado por o Senhor ter me dado a graça de ter jejuado hoje. As intenções que eu te apresentei, obrigado pelo aquilo que eu posso comer agora. O Senhor é o verdadeiro sabor da minha vida. E você celebra o sabor da sua vida, que é Jesus, às vezes comendo até algo bastante saboroso. Mas é preciso jejuar, minha gente. Dias virão, esses dias vieram, chegaram até nós. Hoje é sexta-feira, dia de jejum, dia de abstinência nesse tempo da quaresma. Vamos viver essas coisas de um jeito sério, alegre, convicto, com determinada determinação. Levemos a sério os nossos propósitos nesse tempo quaresmal. Se porventura em algum deles você tropeçar, cair, padre, quando esqueci, estou falando pro senhor, diante de Deus, padre. Não pode mentir para padre. Eu esqueci. Quando eu vi, eu tinha tomado copo de coca. Tá bom. Começa do zero de novo, né? Antes o imperfeito feito do que o perfeito não feito. Vá lá, recomece. Esqueceu. Se ao longo dessa quaresma dá uma pisada de bola, ou não esqueceu, né? Ou a carne é fraca mesmo, a boca saliva, e aí quando viu, Deus vai me perdoar. Enfiou o pé na jaca, né? Começa de onde parou, não joga sua quaresma toda fora por causa de uma queda ou outra queda. A gente recomeça, a gente vai em frente. O jejum agrada a Deus, nos predispõe para o noivo, que é Cristo, que é Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema do Evangelho de hoje é o jejum. No programa Manhã de Luz da quarta-feira de cinzas, eu expliquei como é o jejum da Igreja e novamente aqui retorno a dizer: o jejum que nós católicos podemos fazer, em primeiro lugar, ele pode ser aquele em que nós temos 3 refeições no dia, escolhemos a refeição principal, de maneira especial o almoço, fazemos ela completa. E as outras 2, nós tomamos apenas poucas coisas para comer, no café da manhã e no jantar. E entre uma refeição e outra, não comemos nada. Assim, é o jejum que a Igreja ensina. Agora nós podemos fazer outros jejuns mais rigorosos, é claro. A quem está obrigado o jejum? Aqueles que têm mais de 18 anos, até os 60 anos e não têm nenhum problema de saúde que os impeça. O jejum é feito por lei na Igreja 2 dias no ano, na quarta-feira de cinzas e também na sexta-feira santa. Mas não é que nós temos que fazer apenas nestes 2 dias, nós podemos fazê-los também em outros dias durante o ano, especialmente às sextas-feiras. Não só às sextas-feiras da quaresma, como também outras sextas-feiras do ano. Lembrando agora, não mais falando do jejum, mas da abstinência de carne, que nós devemos fazer a abstinência de carne ou de outro alimento todas as sextas-feiras do ano, inclusive as sextas-feiras da quaresma, exceto, é claro, aquelas que são solenidades. Nós estamos aqui na primeira sexta-feira da quaresma e somos convidados a fazer a nossa abstinência de carne ou de outro alimento, ou também até mesmo a fazermos um jejum no dia de hoje. Tudo isto para fortalecermos a nossa vontade contra o orgulho, contra o egoísmo, e assim, fortalecidos na vontade, podemos dizer não ao pecado. O jejum, a abstinência, as penitências que fazemos, elas nos ajudam a nos fortalecermos, e quando a tentação chega até nós podemos dizer não. E também nos ajudam a sermos caridosos, porque jejum, ele não é uma economia que eu faço. Tudo aquilo que eu não como, eu também devo partilhar com o outro, com o irmão, com aquele que está necessitado. Assim, o jejum fortalece nossa vontade e nos abre também para a verdadeira caridade cristã.
Caridade essa que nós fazemos num contexto de fé porque cremos em Jesus. O evangelho de hoje, nós temos aqui estes fariseus que estão questionando Jesus porque seus discípulos não fazem o jejum. E Jesus explica: por enquanto eu estou com eles, mas quando eu partir, ou seja, quando o noivo for tirado do meio deles, eles vão jejuar. Nós vivemos o tempo em que precisamos jejuar, que precisamos fazer penitência para nos fortalecermos. Lembremos aqui tantas aparições de Nossa Senhora que pedem à humanidade oração, penitência e jejum. Que Deus nos fortaleça e que sejamos pessoas que fazem tudo isto, não para se aparecer, mas por amor a Deus e para se fortalecer na vida espiritual. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta sexta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mal começamos a quaresma com o jejum e a abstinência da quarta-feira passada e já temos um outro dia de jejum e de abstinência. É sexta-feira, a primeira sexta-feira da quaresma. Pois bem, é a respeito do jejum que trata o evangelho de hoje. Então seria interessante nós meditarmos um pouco sobre a natureza do jejum. A melhor coisa, o melhor aspecto para contemplarmos o jejum é compreender que o jejum é um complemento da oração. Veja, aqui não se trata simplesmente de passar fome. Se passar fome santificasse alguém, haveria países onde miseravelmente as pessoas passam fome, morrem, famélicas, que seriam grandes fábricas de santidade. Mas a fome não santifica as pessoas. O que santifica as pessoas é o amor. O que acontece, porém, é que quando nós jejuamos e rezamos, a oração ela adquire uma maior eficácia. E essa eficácia não vem dos nossos esforços. Porque nós somos os super-homens, as super-mulheres que têm a capacidade de jejuar. Eu aguento fome, eu tenho força de vontade, eu sou o super santo. Não, nada disso. Isso seria soberba, isso seria pelagianismo. Ou seja, pelagianismo é heresia que diz que eu não preciso da ajuda da graça. Eu dou conta sozinho, eu consigo ser santo com minhas próprias forças. É exatamente o contrário. Nós não conseguimos ser santos com nossas forças. Quem nos dará a santidade é a graça de Deus, e essa graça de Deus, ela precisa ser pedida, suplicada, humildemente na oração. Mas a oração feita em jejum, mesmo que seja um jejum moderado, não precisa ser um jejum total, a oração feita em jejum, ela tem uma maior potência. Por quê? Porque o que de mais importante nós precisamos fazer na oração é parar de atrapalhar Deus. Sim, porque Deus quer nos ajudar. Deus quer nos dar a graça. Deus quer nos dar a capacidade de amar. E para isto, o homem velho, a mulher velha precisa morrer. Eu preciso contrariar as minhas vontades egoístas. Não é possível, eu dar asas ao amor para que o Espírito Santo sopre em meu coração e eu consiga amar sem de alguma forma eu mortificar o egoísmo que está dentro de mim. A palavra mortificar é o que ela está dizendo. Morte e fazer. Fazer morrer algo. Eu tenho que fazer morrer dentro de mim o meu egoísmo. Quantas e quantas vezes
ao invés de ser o servo do Senhor, o escravo do Senhor, eu sou simplesmente o escravo do meu corpo, dos seus caprichos e seus egoísmos. A nossa alma é como se ela fosse aquelas famílias que não sabem educar os filhos. Sabe aquele pai, aquela mãe que é refém da criança? E aquela criança egoísta e mimada é um déspota, um reizinho, uma rainhazinha que manda no pai e na mãe e chantageia e diz e faz? E o pai e a mãe, bobocas, obedecem tudo que aquela criança sem juízo pede. Assim é muitas vezes a nossa alma. A nossa alma é uma realidade esplendorosa e magnífica, obedecendo a uma criança boboca, sem juízo e egoísta, que é o nosso corpo. Pois bem, vamos educar essa criança. Ela precisa ser mortificada. Nós precisamos acrescentar alguma penitência, algum jejum, para que então a graça de Deus, as luzes que vêm do céu, tenham um efeito verdadeiro, transformador em nossos corações. O jejum é o complemento da oração, porque torna a oração mais eficaz. Deus abençoe seu jejum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.